Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Como vocês sabem, este vídeo vai se chamar Tu és a madeira e eu sou o fogo. E vai ser mais ou menos um tributo aos indígenas da Amazónia. Existe um outro vídeo que está em inglês, com um título parecido. Mas é America Inc. Asia Young. É assim que se chama. Entretanto, este vai ser em português. Vai ser mais completo. Ora bem, eu ando a tirar um cursozinho que tem a ver com daoísmo e afins, mas está associado à alimentação e à saúde. E ele tem sido super útil para fazer certas relações que me estavam a falhar. E agora assim, pronto, já se torna mais claro para mim, pelo menos. Ora bem, como vocês sabem, alguros eu estou a pedir um caminho de escudos à América inteira. Pronto, um caminho de escudos, tendo em conta que é a zona das feiras. E a zona das feiras é mais ou menos assim, aquilo é aquela coisa. Pronto. Entretanto, como vocês sabem, existe um diagrama, ou quem não sabe, existe um diagrama com os 5 elementos digamos assim, da vida. Sendo que, na verdade, existe simplesmente 4 elementos da vida e o principal, que é o planeta Terra, que compõe, que é o objeto que de algum modo precisa de existir para que os outros elementos existam igualmente. No seu formato enriquecedor para a vida. E portanto, eu nesse vídeo sobre a América e a Ásia expliquei mais ou menos isso. E aqui vou tentar explicar isso outra vez, mas de uma forma mais profunda. Vocês sabem, eu sou a expressão do macaquinho. E o macaquinho é um macaquinho de metal, mineral. E o mineral é tudo aquilo que é necessário para que a árvore ou a planta cresça e floresça. Caso não haja o mineral, a água que a própria planta iria sugar para se alimentar não iria ser suficientemente rica e, portanto, não iria crescer de uma forma minimamente saudável. Portanto, existe um diagrama chamado esse tal diagrama chama-se Wuxing. É assim, Wuxing. E, portanto, são os 5 elementos. Portanto, a Terra como o planeta, não é? Como o objeto que tem o metal. O metal é o mineral. Depois tem a água. Depois tem a madeira. Depois tem o fogo. E volta outra vez à Terra. O fogo. Há quem pense o fogo, aquele elemento, como o fogo ou como o ar. O melhor será pensar esse elemento como o ar, porque na verdade o fogo na Terra só existe, ora por condição de um relâmpago atingir uma árvore e portanto provocar fogo, ou quando os vulcões respiram. Salvo isso, a criação do fogo. O fogo por si só não existe naturalmente, noutra condição. Okay? Portanto, e o próprio fogo é fogo porque tem oxigênio, tem ar. Caso não haja ar, ele não existe. Portanto, pronto. Mas, de algum modo, tendo em conta que existe a relação madeira e ar, há quem também associe o fogo, porque, lá está, o fogo alimenta-se da madeira. Contudo, pronto, se pensarmos 2 vezes, o fogo alimenta-se a si próprio porque existe ar. Não porque existe a madeira. Porque o fogo pode... Quer dizer, sim, o fogo, isto é... O fogo poderia existir num ambiente com madeiras
mas caso não houvesse oxigênio, o fogo não iria existir. Portanto, e depois, portanto, como eu disse, entre madeira e o metal existe a água. Okay? E entre o ar ou o fogo e o metal existe a terra. Pronto. E como tal, se eu estou a pedir um caminho de escudos à América, sendo que a América é a madeira, né? Significa então que a condição para eu poder fazer esse caminho de escudos é água. Na verdade, eu vivo em Portugal e, portanto, de Portugal para a América só existe água. Contudo, numa perspectiva puramente humana ou corporal, todos os seres vivos são feitos de 70% de água. E, portanto, a condição continua a ser igual. Água. Ou sangue. Pronto. Entretanto, eu durante muito tempo pensava que eu era a expressão do coração, porque existe e sempre existiu na história em Portugal, pelo menos no Porto, aqui no Porto, eu sou do Porto, existe uma associação do coração, o coração que era de um rei, que entretanto houve há 100 anos atrás, tentou dar alguma paz ao povo brasileiro. Pronto, e pelos vistos a história está-se a repetir, mas eu desta vez não sou rei, não sou nada. E portanto, pronto, sou um gajo normal. Mas que estou na condição de poder, pelo menos, exercitar esse mesmo caminho sem ser rei oficial. Não é? Pronto. E alguns na história de Portugal existe uma repetição constante na associação deste coração e eu do absolutismo. Tendo em conta que isto tem a ver com o yin e o yang tem a ver com o absolutismo. E pronto, isto tem a ver com questões puramente culturais e tem a ver também com o facto de que a história não aprendeu com a história. Portanto, nós continuamos a alimentar o conhecimento da história sem retirar-lhe as lições que a própria história oferece. E pronto, isso é um problema, mas é um problema da educação, não é um problema de mais nada. A educação é que devia ter essa responsabilidade, mas ela não quer saber, ela só quer simplesmente que as pessoas memorizem a história e pronto. E depois a memória associada a qualquer corpo que a contém faz com que haja uma necessidade de ir ao encontro dessa mesma memória. E portanto, pronto, o máximo que podíamos culpabilizar era a educação histórica nesta relação da imposição de que as pessoas memorizem essa mesma história. Pronto. Mas lá está. Isto tem a ver com conhecimentos mais profundos, que tem a ver, lá está, com esta questão do taoísmo ou daoísmo, e que, na perspectiva chinesa e japonesa, é supostamente como fosse o caminho de Deus. De consideração que há um Deus. O caminho é o meio. O que está entre dois opostos que se autocomplementam um ao outro. Okay? E portanto, eu pensava que, pronto, eu era a expressão do coração. Contudo, depois de ter estudado agora nesta segunda aula que eu tive, cheguei à conclusão que afinal não. Eu sou a expressão dos pulmões. E a expressão dos pulmões associa automaticamente ao Amazonas. O Amazonas considera-se que
continua a ser o pulmão do planeta Terra. Okay? Por ser talvez a zona mais verdejante do planeta. Pronto. Entretanto, já se sabe que há alguns anos há uma perseguição constante contra a malta, os indígenas e afins, principalmente porque pronto, vivem nas terras onde muita parte da indústria quer retirar madeiras para produzir papel, em princípio. O que significa que até a tecnologia em si parece que não serve para isso, mesmo que muita gente use a tecnologia para isso mesmo, para fazer a substituição de papel. Sendo que a tecnologia e a água, mais o ar, são os dois únicos elementos que podem produzir eletricidade. Okay? Portanto, na associação, e portanto os corpos vivos, e todos eles, os vegetais e orgânicos, também são feitos de pequenos ciclos de eletricidade. Caso contrário, caíam, estavam mortos, não tinham movimento. Então não tinham expressões de vida. E portanto, nós sabemos que, por exemplo, para produzir eletricidade, nós só precisamos de água e de movimentar a água. Nada mais. Não precisamos nem de madeira, nem de terra, nem de nada. Aquilo é simplesmente água e movimento. Nada mais. Okay? E isso produz mais eletricidade. Esta eletricidade que vocês veem aqui como luz, não é? Que me está a iluminar neste quarto, e a eletricidade que é necessária para que haja a transmissão deste vídeo. Como vocês sabem, a eletricidade atinge uma velocidade assim mais ou menos muito grande, não é? 300 não sei quantos mil km por segundo. O que significa que, caso eu estivesse a fazer este vídeo numa transmissão mais ou menos em tempo real, mesmo que alguém estivesse na Inglaterra ou na China, estavam a ouvir o vídeo mais ou menos em tempo real. Okay? Portanto, por isso, pronto, mais cedo ou mais tarde existe a probabilidade de um robô poder sentir o seu próprio corpo, que é unicamente feito de aço e ouro, portanto de metal, de minerais, não é? E portanto seria o único problema dos robôs, como a evolução tecnológica. Portanto, o único problema é esse. O problema, isto é, filosófico e moral, ou ético. Pronto. Porque o que difere, o que nos faz diferentes, não é? Os organismos, o que é que são diferentes das plantas? É que, em princípio, mesmo que a planta precise de eletricidade e que tenha reflexos de dor, isto é, caso nós próprios rasgamos a planta ou assim, ela não tem uma expressão automática sobre esse efeito, ok? Enquanto que qualquer outro ser vivo, os animaizinhos, sejam eles conscientes ou racionais ou irracionais, têm uma resposta imediata sobre a dor. Okay? E portanto significa que têm consciência do seu próprio corpo. Entretanto, nesse vídeo sobre a América e a Ásia, está associado a parte simbólica, e a parte simbólica é que a América é o tigre, ou a tigresa, no caso o português, não é? O português brasileiro tem algumas músicas chamadas a tigresa, e o tigre é Yin, a América é Yin. E a Ásia é Yang.
O yang é associado ao masculino. E portanto esse vídeo também diz América, Ásia, My Love Story, que é a minha história de amor. E, portanto, eu estou a viver uma história de amor que está associada a todo o meu trabalho, do Audic for Sounds, que depois também vocês poderão ver na descrição deste mesmo vídeo e de todos os outros vídeos. Ela não veria, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Contudo, esse vídeo foi feito em inglês e portanto o meu inglês é assim meio macarrónico. E pronto, creio que o português, seja ele de que origem for, desde que seja português, as variações do próprio português irão conseguir, portanto, entender melhor o que é que eu estou aqui a dizer. Okay? Pronto. A minha condição é essa. Okay? É nutrir a água para que a própria água fique mais flutuosa, digamos assim. E, portanto, para que seja possível que a própria árvore cresça mais saudável. Essa é a minha condição em tempo real. E o que é isto de tempo real? Já falei. Portanto, água e eletricidade. E ao mesmo tempo, todos nós, todas as pessoas deste mundo e todos os animaizinhos deste mundo estão a viver em tempo real. Isto é, à velocidade da luz. Mas a luz, em certos meios, propaga-se muito mais depressa. Tal como a água e o ar. Okay? E depois depende da intensidade dessa mesma eletricidade. Okay? Nós não pegamos choques muito fortes. Há pessoas que às vezes conseguem simplesmente no toque pegar o choque a mais alguém. Essa eletricidade associada para a interpretação asiática e ou chinesa é também o Qi, ou portanto, a energia vital. E quando as pessoas morrem, existe um filme chamado 21 gramas, em que está associada ao peso da alma. Porque quando alguém morre, perde 21 gramas de peso. E na verdade, essas 21 gramas são simplesmente a força em peso dos circuitos elétricos que nos fazem um corpo vivo. Portanto, quando o corpo morre, perde essa eletricidade e essa eletricidade deixa de existir. Portanto, existe essas 21 gramas que um corpo perde. Pronto. Não existe uma associação de alma nesse sentido. Contudo, todos os organismos vivos são alma. Todos, sem exclusão. Isto é, os vegetais e os orgânicos. Mas pronto, isso depois está associado ao todo o meu trabalho artístico. O que eu queria dizer, para acabar mais ou menos esta questão de perceberem, pronto, o porquê é que eu já ando há 4 ou 5 anos a fazer isto constantemente, compulsivamente. Eu nesse vídeo em inglês disse que, portanto, a Ásia é o dragão de fogo, ok? Portanto, associado a esse esquema é o fogo e o ar, ok? E é associado e é o coração, okay? Ele é que é o coração. A madeira é os rins, creio eu. Deixa-me ver aqui as notas para não falhar aqui nisto, senão posso estar a dizer asneiras. Ora bem, então onde é que eu estava com isto? Parem aí, dá-me só um segundinho. Ora bolas, onde é que o que é que eu fiz com isso?
sei. Não me recordo o que é que eu fiz com isso. Tirei umas notas e agora não me recordo onde é que eu as pus. Bom, de qualquer modo. De qualquer modo, deixa eu ver mais uma coisa. Não me recordo o que é que eu fiz com isto. Está aqui, notas. Pronto. Portanto, a madeira é o fígado. Ok? O fígado, supostamente, até para a interpretação chinesa, é o órgão principal do corpo. Portanto, e neste caso é a América. E neste caso também é o tigre, ou a tigresa, que é Ying. Okay? E portanto, significa que 1 mais 1 é igual a 1, macaco, ou 3, macaco, dragão e tigre. Okay? E isto também está associado à interpretação dos signos asiáticos, okay? Ou orientais. Ok? Pronto. Portanto, isto é aquele tipo de conhecimento que já tem mais do que, na verdade, mais do que 7.000 anos antes de Cristo. E portanto, pronto, era porreirinho que a malta começasse a usar o conhecimento que tem uns aninhos mais do que o livro que a maior parte do pessoal ama, sendo que, pronto, essa malta ama um homem crucificado e isso é triste. Pronto. Mais vale amar os vivos, né? Pronto. Ou senão, pronto, façam como os mexicanos, que amam os mortos. Mas amam os mortos num sentido em que não prestam culto constante e não lhes agradecem pelos males que eles fazem, na realidade. Pronto. Portanto, o próprio cristianismo tem várias ações e vários cultivos espirituais que são minimamente canibalescos e vampirescos. E, pronto, e por isso não admira que a sociedade atual esteja assim um bocadinho horrenda. Okay? Pronto. Mas pronto. Agora, o que eu queria dizer é esta questão. Portanto, eu sou um macaquinho, okay? Que eu sou o resultado do amor entre a Ásia e a América. E portanto, como vocês sabem, quando o coração tem uma aceleração, okay? A aceleração está associada, antes de tudo, à respiração, ao pulmão. E por sua vez, a próprio... Como é que eu ia dizer? A madeira, que é igualmente o fígado. Ainda tinha aqui mais umas notas que me iam ajudar. Onde é que eu estava com esse? Madeira, onde é que estás? Também tenho o fígado e a vesícula biliar. Pronto. E portanto, pronto. Eu acho que não quero dizer mais nada, porque senão isto vai se tornar mais complicado. Mas existe uma associação, ok? Eu, pelo menos na minha interpretação, existe uma associação, considerando que o próprio planeta Terra é um corpo, se associarmos a um corpo orgânico, ok? O Porto, ou Portugal, e barra o português, e portanto a cultura portuguesa, ok?
E, portanto, depois todas as subculturas que o próprio português acabou por ter influência na história é o pulmão. Okay? Inclui o Brasil e todas as subculturas brasileiras e africanas associadas por influência da história. Okay? E portanto é por causa disso que ele se torna também absolutista, por causa da influência de várias subculturas que têm vários conhecimentos associados ao corpo e à espiritualidade e à interpretação espiritual. Okay? A China e a Ásia é o coração. Okay? Se vocês forem a ver dentro do que pode ser mais ou menos horrendo, a China e a Ásia em geral sempre foram povos bastante respeitadores. Há momentos que não, há momentos que, pronto, parece que as emoções disparam para o lado errado, lá está. E pronto. E o coração às vezes precisa do cérebro para se controlar, porque senão, pronto, dispara para um lado e aquilo é sempre a andar. Portanto, na história da Ásia existem coisas mais ou menos horrendas. Contudo, na sua maioria, o coração tem demonstrado amor. E esse amor demonstra respeito. Tanto no lado considerado legal, como no lado puramente ilegal. Okay? Portanto, existe um respeito associado. O pulmão simplesmente respira. O pulmão depende da frequência do amor. Portanto, se o coração estiver calmo, o Portugal e, portanto, o resto consegue navegar de uma forma calma. Caso contrário, isto dispara para todos os lados. E pronto, às vezes o pessoal aqui passa-se completamente. E depois, a madeira. A madeira é a árvore. E a árvore, aquilo, pronto. A árvore tem a mania. Além de que, se pensarmos um bocadinho, a árvore e a madeira produz, não é? O ar. Portanto, ela é uma condutora, produtora do próprio ar. E o ar, ao movimentar-se, cria eletricidade e faz com que as sementes mais novas que estão nas árvores caiam e, quando depois da água se evaporar, ao chover, o metal enriquece portanto, a água e por si só, e igualmente as plantas, a madeira. E pronto, a madeira, ou a planta, ou a flor, normalmente lá está. É vistosa e por ser vistosa, por vezes é assim inflexível com tudo aquilo que não é vistoso, igualmente. Pronto, e depois eu associei também aqui, lá está, esta história de amor, não é? Isto, infelizmente, o amor nas sociedades atuais muitas vezes tornou-se não propriamente uma necessidade de haver uma entreajuda entre os inversos, mas uma espécie de imposição de superioridade ou de necessidade de encontrar um lado superior nos inversos. Quando, lá está, o amor é a autocomplementação de nós próprios via o inverso. Porque o inverso é o único. É a única causa e a única coisa que nos pode alimentar. Senão, ficávamos estáticos. Okay? Não tínhamos perguntas. Porque não havia nada que pusesse em causa tudo aquilo que nós somos. Mas pronto, lá está. A sociedade e o amor tornou-se nessa relação de opostos que tentam demonstrar um certo poder um sobre o outro. E pronto. E a sociedade transformou-se numa coisa horrenda neste sentido.
Portanto, a maior parte das relações, isto a nível estatístico, a nível numérico, a maior parte das relações amorosas vivem uma necessidade de demonstrar quem é que manda, não é? Quem é que está em poder. Pronto. E isso é triste. Isso é triste porque o amor não é nada disso. E pronto, isso é só... Isso, no mínimo, é a faísca necessária para haver guerras. De resto, nada. Portanto, pronto. E pronto, e é por isso que muitas vezes associa-se o amor à guerra. Pronto. Porque houve aqui um mal-entendido na própria interpretação do que é o amor. E, portanto, também uma falta de cedência por parte de quem supostamente ama. Porque, no fundo, mesmo que, por exemplo, o cristianismo fomente algumas coisas canibalescas e vampirescas no cultivo de um homem crucificado, em que bebem do sangue, comem-lhe o corpo, pronto. Existem alguns exemplos na história do cristianismo, okay? Alguns, se calhar, contam-se por estes dedos, em vários bilhões, ok? Que tiveram, lá está, uma posição de cedência, uma posição de não querer impor-se sobre o outro. E nesses momentos é quando existe o amor. E pronto. E isto é um tributo aos indígenas do Brasil. Minto. Aos indígenas da América toda. Okay? De cima a baixo. Desde o México ao Peru. Okay? Tudo incluído neste tributozinho. E eu sou o macaquinho de metal. Pronto. As férias, eu estou a pedir um caminho de escudo às feras. E o dragão, mesmo que às vezes ele não goste muito do meu estilo, ele terá uma cedência e um respeito eterno, sempre, por tudo aquilo que eu desejo. Sempre. Para a eternidade. Isto é uma questão histórica, é uma questão com mais do que 70 séculos, okay? Muito mais, e era porreirinho que a malta, pronto, entendesse isso, porque senão andamos aqui a criar conflitos desnecessários para nada. E, no fundo, o que era bom era melhorar aqui toda esta concepção da sociedade e, portanto, fazer com que isto melhore. Porque, caso contrário, isto só tende a piorar. E é o que eu digo. Eu não queria nada que isto piorasse. Creio que está feito. Obrigado.